Minha gente, nós nascemos para brilhar. Então, por que a gente não brilha? Veja aqui nesse vídeo e saiba tudo sobre o complexo de Jonas. Já ouviu falar? Se nós nascemos para brilhar, se a gente nasceu para chegar até a nossa plena realização, o que acontece no meio do caminho? Porque nós mesmos nos impedimos de seguir adiante, de crescer de acordo com o nosso potencial. O que acontece? Veja bem, antes eu quero te pedir para se inscrever no canal. Isso mesmo, inscreva-se. Aqui a gente sempre fala sobre essas questões ligadas à mente, como melhorar a nossa mente. E aqui você vai saber de coisas muito interessantes, não só sobre a autorrealização, mas também sobre as ferramentas que nós podemos usar todos os dias para aumentar a nossa estima, a nossa alegria, para melhorar o nosso relacionamento com as pessoas em geral. Então, você só tem a lucrar se você ficar aqui no canal. Além de se inscrever, dê um like e passe para os seus amigos tudo que você aprende aqui. Então, o que pode acontecer no meio do caminho para impedir que a gente alcance o nosso propósito maior? O que pode nos frear a ponto de fazer com que a gente não siga adiante? A nossa mente. A nossa mente, ela é poderosa. Nós mesmos temos todo o poder de nos auto-sabotar. A gente mesmo luta contra essa autorrealização, de não acreditar em nós mesmos. E isso acontece com muito mais gente do que a gente imagina. Não é só comigo, não é só com você. Muita gente, muitas pessoas mesmo acreditam que não podem chegar até o topo de suas carreiras, não podem ser melhores do que tal pessoa. E por que isso acontece, minha gente? Acontece porque cada um de nós tem uma maneira muito própria, muito única de enxergar o mundo. Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Como você vê um copo com água pela metade? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? O que se costuma dizer é que quem vê o copo meio cheio são as pessoas mais otimistas. E quem vê o copo meio vazio são as pessoas pessimistas. Mas não é tão simples assim entre ser pessimista e ser otimista. Procurar ver as coisas de uma maneira mais otimista não resolve todas as nossas questões existenciais. É preciso que a gente vá mais a fundo nisso aí. É preciso que a gente se analise. É preciso que a gente preste atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para a partir daí a gente começar a agir de uma maneira realmente efetiva. Como é que a gente enfrenta, como enfrentamos as situações que acontecem todos os dias na nossa vida? De que forma essas situações nos ensinam a agir melhor, ou de que forma, ao contrário, essas situações fazem com que a gente fique paralisado, com que a gente não tenha mais força, motivação de fazer novamente o que deu errado. De que forma isso chega até nós? É por isso que o tema de hoje é o complexo de Jonas. Você já ouviu falar? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar no complexo de Jonas. Esse termo veio daquela história bíblica que diz o seguinte, a história. Deus falou com Jonas de que ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que ir à cidade de Nínive. Eu vou deixar escrito aqui. Nínive, ele tinha que chegar lá e falar com as pessoas para que elas não pecassem mais, para que elas se arrependessem dos seus pecados, mudassem a sua forma de vida, mudassem a sua forma de existir, ou seja, elas estavam fazendo um montão de coisas erradas. E elas tinham que parar com isso. E Jonas ficou com medo. Jonas imaginou que não seria bom, não seria forte o suficiente
para convencer aquelas pessoas a mudarem de vida. Então, o que ele fez? Ao invés dele entrar em um barco que seguiria para Nínive, ele entrou em um barco que iria justamente fazer o caminho contrário. Ele tentou fugir da missão que Deus designou a ele. O que aconteceu é que durante essa viagem a essa outra cidade, houve uma tremenda tempestade, o céu ficou muito escuro e esse barco estava para virar. Foi então que Jonas percebeu que aquilo estava acontecendo porque ele tinha fugido da sua missão. O que ele fez então? Ele pediu aos marinheiros que jogassem ele no mar, no meio daquela tempestade mesmo. E assim eles fizeram, quiseram se livrar do problema. E aí Jonas foi abocanhado por uma baleia. Quem mandou a baleia foi Deus, para que Jonas tivesse uma segunda oportunidade. Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia. E foi aí que ele percebeu que tudo aconteceu de errado porque ele fugiu ao seu destino. Ele não quis cumprir a sua missão. Pois bem, e você? Qual é a sua missão? Qual é o seu destino? Você sabe? Talvez não. Muitas pessoas não sabem ou não querem saber e agem como Jonas, fugindo da sua verdadeira missão, fugindo da sua verdadeira carreira, fugindo da sua verdadeira profissão, aquilo que Deus lhe deu como um dom, que você é bom naquilo e você não consegue usar a seu favor. Por quê? Porque existe aí o complexo de Jonas, que na psicologia é o seguinte, é o medo que a pessoa tem de ser a melhor possível. É um medo que a gente sente de chegar lá no topo, e aí fazer o quê? E aí as críticas, e aí os julgamentos, tudo isso nos apavora. E o mais incrível é que a gente não raciocina em cima disso. Isso fica perdido em nosso inconsciente de tal forma que a gente age sem saber que está agindo assim. A gente acha que está dando tudo de nós mesmos em busca do nosso crescimento. A gente acha que está correndo atrás realmente daquilo que a gente é possível fazer, mas muitas vezes não dá certo porque nós estamos deixando as nossas verdadeiras missões para trás. No caso, a missão é seguir com aquilo que a gente poderia fazer bem feito, seguir com aquilo que realmente nos dá prazer e nos dá alegria. É claro que você já ouviu falar que quando a gente trabalha com amor, com dedicação, quando a gente gosta de fazer tal coisa, a gente faz muito melhor que todo mundo. Pois bem, muitas vezes a gente se priva disso, ou porque a gente acha que é uma carreira que não paga bem o suficiente, ou porque a gente acha que é uma coisa muito difícil que nós não vamos conseguir fazer, ou porque a gente acha que muita gente já está fazendo e eu vou ser mais um na multidão. Não importa. O importante é que você faça bem feito aquilo que você se proponha a fazer. Então, muitas vezes, assim como Jonas fez, a gente se nega a tentar empreender, abrir um negócio, a gente se nega a fazer um determinado vestibular para uma carreira que a gente realmente gostaria de seguir, a gente se nega a entrar em uma sociedade, um negócio, porque a gente tem medo do que possa acontecer. Nada mais é o seguinte, a gente tem medo de chegar ao sucesso. E aí, uma vez atingido esse sucesso, o que eu vou fazer? Talvez o pensamento possa ser nesse sentido. Uma vez chegando ao sucesso, uma vez sendo tão bom quanto um Luan Santana, um Chico Buarque, talvez sendo tão boa como uma Anitta o que será de mim depois?
Talvez a pergunta seja essa, sim. O que parece ser estratosfericamente longe da gente pode ser que não esteja tão longe. Pode ser que a gente conseguisse atingir tanto sucesso quanto, mas a gente não acredita nisso. Quem sabe eu, como escritora, não poderia ser uma escritora melhor do que o Paulo Coelho? Sim, por que não? Paulo Coelho vende muitos livros, mas eu também, talvez eu pudesse vender. Mas eu confesso para vocês, eu parei no meio do caminho. E aí vai também uma questão que é muito preponderante, uma falsa modéstia, uma falsa humildade. E aí a psicologia fala isso, que a gente muitas vezes bloqueia a nossa autorrealização porque nós temos medo de sermos os melhores. Mas sim, acontece em todos os níveis, de todas as maneiras possíveis na nossa vida. Quase todas as pessoas, a maioria das pessoas tem medo de atingir o sucesso. E isso acontece pelo complexo de Jonas, que acontece porque a gente tem medo de alcançar esse sucesso, porque a gente tem medo das críticas, a gente tem medo do que as pessoas irão dizer na nossa empreitada, no nosso caminho. Agora, pense o seguinte, isso é arrogância. Nós também precisamos estar aptos a aceitar as críticas. Nós também precisamos estar aptos a ouvir os julgamentos, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Então, ao invés da gente pensar assim, quem sou eu para ser melhor do que Paulo Coelho? Quem sou eu para ser melhor do que Chico Buarque? Quem sou eu para ser melhor do que Luan Santana ou melhor do que a Anitta? Ao invés de pensar assim, a gente tem que pensar o seguinte, eu posso fazer sim, porque eu sei fazer música tão bem quanto fulano, eu sei cantar tão bem quanto cicrana, eu tenho o corpo tão bonito quanto Anitta, e eu posso dançar tal qual ela faz. Ou seja, eu posso escrever, eu sei escrever e posso escrever tão bem quanto Paulo Coelho. Por que não? É essa arrogância que a gente tem no nível inconsciente que nos faz parar, que nos barra, que nos paralisa e faz com que a gente desista no meio do caminho. Temos, então, a sequência do complexo de Jonas. Nós nos paralisamos e nós desistimos no meio do caminho. A questão é essa, não se pode desistir e mesmo assim a gente desiste. Sabe quando é que a gente desiste? Quando a gente procura um curso superior mais fácil, digamos assim, quando a gente tem medo de fazer determinada entrevista de emprego e a gente vai naquele que é mais certo. É quando a gente tem vontade de ir para tal lugar, mas a gente tem medo do que, como vai ser tal lugar, o que vai acontecer, como é que eu vou ser recebido. É nesse momento que a gente desiste todos os dias um pouquinho das coisas que poderiam nos trazer um alto rendimento e muito sucesso. Ao invés de se boicotar, ao invés de acreditar que não é possível, é preciso que você não dê ouvido às críticas, não dê ouvido aos comentários maldosos ou aqueles comentários que não vão te levar a lugar nenhum. Fuja desses comentários. Como? Simplesmente ouvindo e não levando a sério, deixando que as pessoas falem, deixando que as pessoas critiquem, mas que você siga, trace o seu caminho e siga aquilo que você deseja, porque é desistindo que a gente dá vazão ao nosso complexo de Jonas. E a nossa mente, então, essa aí que tem realmente o comando de tudo e do corpo, essa aí é capaz de
maravilhas. Então lembre-se, você nasceu para brilhar, então brilhe, que 2023 venha cheio de brilho para você, venha cheio de brilho, de realizações para todos nós. É isso aí. Muito obrigada por você curtir o meu canal e por você estar aqui. Tudo isso é feito com muito carinho. Pode não ser da melhor forma, pode não tirar todas as suas dúvidas, mas saiba que cada um desses vídeos é gravado com o maior carinho do mundo. E muito obrigada para você também que entra lá na comunidade e comenta. A aba comunidade é para isso mesmo, é para a gente se reunir e formar uma grande comunidade. Então você já sabe, eu te desejo uma ótima semana, fique com Deus, tudo de bom e até a próxima.